o capítulo 8 de momento linear do Alaúde Sampaio, com sistema de massas variáveis. Então, vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Bom, até o momento, nossos sistemas sempre tinham massa constante. A gente não considerou a situação de massa variável. Mas tem sistema que a massa é variável. Por exemplo, no foguete, que é o que a gente vai ver agora. Como é que a gente lida com o movimento do foguete se o foguete está injetando massa o tempo todo, então ele tem uma massa variável. Ou então pode ser também um barco que fura, tá com certa velocidade ali em relação ao rio, e você tem um furo e esse barco vai enchendo de água, então a massa dele também está variável. Então, como que a gente lida com esse tipo de sistema? É o que a gente vai ver agora. Bom, vamos partir do pressuposto que você tem dois sistemas aqui. Um sistema grande, S1, dentro do qual tem um sistemazinho S2. A massa de S1 vai ser sempre constante, mas S2 pode ganhar ou perder massa, ok? Então, S1 com massa constante e S2 pode ter massa variável. No instante T, S2 tem massa m grande e se desloca com velocidade v em relação a S1, ok? No instante posterior, T mais ΔT, o S2, né, teve uma variação de massa, que eu chamei de ΔM, que pode ser tanto negativo quanto positivo. E ele agora, porque a massa dele variou, porque ele ejetou massa ou ganhou massa com uma velocidade U em relação ao sistema S1, e ele agora tem velocidade V mais ΔV, ele vai ter massa M mais ΔM. Né? Se ele ganhou massa, ΔM é positivo. Se ele perdeu massa, ΔM é negativo. Tá bom? Então, no instante T, ele tinha uma massa M, uma velocidade V. No instante T mais ΔT, esse sistema S2 tem uma velocidade M mais ΔM, tem uma massa M mais ΔM e uma velocidade V mais ΔV. Se perdeu massa, ΔM é negativo. Se ganhou massa, ΔM é positivo. E a massa ganhada ou perdida sai com uma certa velocidade U, a massa, de maneira a manter a massa total do sistema S1 constante. Tá bom? Bom, a gente vai considerar que pode ter força externa que atua no sistema como um todo. No caso do foguete, a força externa, quando ele está próximo à Terra, é a força da gravidade, né, ou a resistência do ar. São forças externas possíveis, no caso de um foguete. E a equação do sistema, né, a equação de movimento do sistema, somatório de força externa é dP/dt, onde P é o momento linear total do sistema S1, tá bom? Então, só repetir aqui os desenhos, repetir a equação. No intervalo ΔT, né, teve variação do momento linear total no sistema. Então, que variação foi essa? A variação do momento linear total é o momento linear final do sistema, nessa situação aqui mostrada, menos o momento linear inicial do sistema, no instante t. Então, vamos escrever esses dois momentos lineares. Inicialmente, qual que era o momento linear do sistema? Era a massa m com velocidade v, então vai dar mv. No instante final, qual que é o momento linear total do sistema? Olha, eu tenho uma parte do sistema que tem massa m mais ΔM com velocidade v mais ΔV, que é esse primeiro momento linear aqui, ó. Massa m mais ΔM com velocidade v mais ΔV. E tem uma outra parte do sistema que tem massa menos ΔM e velocidade u. Ok? Então, somando as duas partes, eu tenho um momento linear total do sistema. E a variação desse momento linear é P final menos P inicial, né? Que é o ΔP. Tá bom. Se eu dividir isso aí tudo por ΔT e tomar o limite quando ΔT tende a zero, eu vou ter dP/dt, que é o que eu quero aqui nessa equação. Então, vou fazer isso. Né? O somatório de força externa é dP/dt, que pode ser escrito como o limite, quando ΔT tende a zero, de ΔP sobre ΔT. ΔP eu já calculei aqui. Então, vou dividir isso aqui por ΔT, dividir, e vou tomar o limite quando ΔT tende a zero. Porque eu tenho vários termos. O primeiro termo aqui é MV, que vai cortar com esse menos MV aqui, ok? Então, esse MV aqui, que é o primeiro termo, corta com menos MV. Depois eu tenho um termo que é mΔV, ok? Dividido por ΔT, deixa eu escrever aqui embaixo. Então, esse primeiro termo aqui, MV,
vai cortar com menos mv. Depois eu tenho m delta v dividido por delta t, que está aqui. Depois eu tenho um termo aqui em delta m vezes v, mas aqui também tem um outro termo em delta m vezes menos u, tá vendo? Menos delta m vezes u, aqui eu tenho delta m vezes v. Vou juntar esse termo com esse. Então, vai ficar delta m sobre delta t, v menos u. Juntei esse termo com esse. Agora eu vou ter um termo que é delta m, delta v sobre delta t, que está aqui. Ok? Então, essa equação aqui se resume a esses três termos. E eu vou tomar o limite quando ΔT tende a zero. Acontece que quando esse limite, quando ΔT tende a zero, quando eu tomar esse limite, esse último termo aqui, ó, ele vai a zero muito mais rapidamente do que os outros dois. Então, eu posso desprezá-lo. Quando ΔT for a zero, ΔV também vai a zero, e isso aqui vai a zero muito rapidamente. Então, eu fico só com esses dois termos aqui. No limite onde ΔT tende a zero, aqueles dois termos podem ser escritos da seguinte maneira: m dv dt mais v menos u dm dt. Então, o somatório de força externa é dado por esses dois termos. Olha só, esse primeiro termo aqui é o nosso tradicional MA, né? dv dt é aceleração. Então, antes eu tinha o somatório de força externa, era MA. E agora eu tenho um outro termo que depende da variação da massa do sistema. Mas essa massa tem que ser variada com a velocidade em relação ao sistema. Se V for igual a U, né? Se a velocidade com que você ejeta a massa foi igual à velocidade do próprio sistema, você não gera um termo de força aqui. Então, você tem que ejetar com uma velocidade diferente em relação ao sistema, que é o que a gente vai ver aqui em mais detalhes. Só reescrevi a equação, ok? Eu vou reescrever de novo aqui, m dv dt é ma, então vou colocar m dv dt igual ao quê? Força externa menos esse termo aqui. Aí vou passar para o outro lado, aí eu vou inverter, em vez de ficar menos v menos u, vou escrever u menos v. Não pode deixar assim também, não tem problema. Então, m dv dt, que é a massa vezes a aceleração do sistema, depende do somatório de força externa e também de um outro termo aqui que está relacionado com a taxa com que você ejeta a massa do sistema e com a velocidade que essa massa é ejetada, né? No caso do movimento do foguete, a gente vai chamar de velocidade relativa U menos V, que é a velocidade de ejeção dos gases em relação ao foguete. O foguete tem velocidade V e você ejeta os gases com uma velocidade U em relação ao foguete. Se U for igual a V, que seria só abrir as comportas, você não ganha nenhuma aceleração por causa disso, ok? Você tem que ejetar com uma certa velocidade em relação ao foguete, né? Então, que é só reescrevendo, como eu chamei velocidade relativa de U menos V, esse menos aqui, entra aqui para dentro, aqui fica mais U menos V. Então, ficou mais velocidade relativa dm dt. Então, massa vezes aceleração do foguete é igual ao somatório de força externa, mais esse termo aqui, que depende depende da taxa com que você ejeta massa do foguete e da velocidade em relação ao foguete que essa massa é ejetada, né? Esse último termo, ele corresponde à força exercida sobre o foguete pela massa que sai do foguete. E a gente chama isso de propulsão do foguete. Então, esse velocidade relativa vezes dm/dt é um termo, né, de força, que chama de propulsão do foguete, e depende tanto da taxa com que você ejeta a massa, quanto da velocidade em relação ao foguete com que essa massa é ejetada. Ok? Bom, o objetivo, se você constrói um foguete, é tornar esse termo o maior possível. Então, você tenta aumentar tanto a velocidade relativa, com que você joga a massa para fora do foguete, quanto a taxa de combustão do foguete, que é dm/dt. Se o foguete estiver livre de forças externas, por exemplo, muito longe de qualquer planeta, a equação 2, ela perde esse termo, né? No momento que você está lançando o foguete, esse termo aqui está presente, que é a força da gravidade. Mas se já estiver longe de qualquer planeta, você pode desprezar esse termo de força externa. Então, você vai ter a equação 2 vai ser m dv dt é igual a esse segundo termo só, se estiver longe de qualquer planeta, ok? Nesse caso, a gente pode escrever essa equação, cortando os dt's, esse dv é igual a velocidade relativa dm sobre m. Se eu integrar dos dois lados, o que acontece? Né? Se eu integrar aqui, eu vou integrar desse lado em dv e desse lado em dm. É verdade que essa velocidade relativa é um vetor. Então, num caso geral,
essa ejeção do gás pode ter qualquer direção no espaço, né? E aí você vai ter que resolver essa equação vetorialmente. Mas a gente pode pegar um caso específico que é o mais simples, é que o foguete está indo numa certa direção e está ejetando gás na mesma direção, mas sentido contrário. Ok? Então, é para simplificar, para a gente conseguir resolver facilmente essa equação, só reescrever a equação aqui. A gente vai supor que o movimento do foguete seja em uma dimensão, tá? Está movimentando numa determinada direção e ejetando gás na mesma direção, mas sentido contrário. Então, dv e velocidade relativos, esse vetor dv e esse velocidade relativa são contrários, são antiparalelos. Então, essa equação se torna essa equação aqui de baixo, né? Onde esse menos veio do fato que a velocidade do foguete, a taxa de variação da velocidade do foguete tem sentido contrário da velocidade relativa com que você ejeta a massa, né? Então, agora essa equação aqui dá para integrar com uma certa facilidade, falando assim, olha, a massa inicial do foguete é m0, sua velocidade inicial é v0, no instante t ele vai ter massa m e velocidade v. Então, você vai integrar aqui de v0 a v e aqui de m0 a m. Né? No instante v0, ele tem massa m0. No instante qualquer t, ele vai ter velocidade v e massa m. Bom, a integral de dv é v. E a integral de dm sobre m é ln de m. Ok? Então, v menos v0 vai ser menos velocidade relativa ln de m menos m0. Que pode ser escrito da seguinte maneira. V, passando v0 para o outro lado, é v0. E aqui eu só inverti o sinal do ln, trocando o sinal, a ordem aqui dos produtos, né? Porque ln de m menos ln de m0 é ln de m dividido por m0. Se eu inverter, eu ganho menos. Então, v vai ser v0 mais velocidade relativa de ln de m0 sobre m. Então, num dado instante qualquer, onde a massa do foguete for m, a velocidade dele vai ser v, dado por essa expressão. Só que eu não sei calcular a massa m a priori, então eu vou usar aquela ideia de taxa de combustão do foguete. O foguete foi fabricado, né, por alguém, e eles falam assim, a taxa de combustão, ou seja, a taxa que ele ejeta a massa, né, dm/dt, é R. R é menos dm/dt. Então, dm é menos r dt. Então, se integrar dos dois lados aqui, no instante zero, t igual a zero, a massa era m0, era a massa inicial do foguete, no instante t, ele vai ter massa m. A integral de dm é m, a integral de dt é t. Então, você vai ter que m menos m0 é menos rt. Então, m é m0 menos rt. Se você pegar esse resultado e jogar aqui, na equação 4, você tem como que a velocidade do foguete varia em função do tempo, sabendo que ele tinha uma massa inicial m0 e ele tem uma taxa de combustão dada por R, e você ejeta a massa com uma dada velocidade relativa em relação ao foguete. Então, essa aqui vai ser válida, essa equação é válida até o instante que acaba o combustível do foguete. Então, enquanto você tiver massa para ejetar, você consegue calcular a velocidade do foguete em função do tempo, desde que ele não esteja sujeito a forças externas, porque a gente falou que a gente calculou essa equação supondo que ele não está sujeito a forças externas, ok? Então, aqui tem um exemplo, que é do foguete Saturno V, que lançou a nave Apollo 11 em 1969, no primeiro voo tripulado à Lua, e ele tinha, no momento do lançamento, massa total de 2,77 mil toneladas, e seu primeiro estágio levava 1,96 mil toneladas de combustível, que era ejetado a velocidade relativa de 2,58 km por segundo e a taxa de 12,9 toneladas por segundo. Então, dm/dt 12,9 toneladas por segundo. E a velocidade relativa foi dada, 2,58 km por segundo. E você tem a massa total também, que é a massa inicial, que é o m0. Então, vamos lá. O que está pedindo? Qual era o empuxo do estágio 1? E qual foi a aceleração do foguete logo após o lançamento e ao esgotar-se o combustível do estágio 1? Então, vamos lá. A gente tem a velocidade relativa e a gente tem a taxa de combustão, que é dm/dt, isso foi dado. Então, o empuxo, né, é a velocidade relativa vezes r, como a gente viu antes. Né? É o que você ganha ejetando massa. Então, você ejeta massa com uma certa taxa, que é o r que foi dado,
a uma certa velocidade em relação ao foguete. Isso gera uma força, que é a força de empuxo. Aí é só fazer a continha aqui, direitinho. Lembrando de mudar as unidades, né? Tonelada, né? Para quilograma. E faça a conta aqui, você tem um resultado em newtons, você tem a força de empurro. Qual foi o empuxo? Que é a força que o foguete sofre por ejetar massa nessa taxa com essa velocidade em relação ao foguete. Agora pediu a aceleração. Qual que é a equação de movimento do foguete? O foguete, na hora que é lançado, ou próximo à superfície da Terra, ele está sujeito a uma força externa, que é a força da gravidade. Então, F, que é o empuxo, menos a força externa, vai ser a massa de aceleração, né? Ele vai para cima, a força externa, que é o peso, está para baixo, então o empuxo empurra ele para cima, a força externa tenta segurar ele aqui embaixo. Então, tem sentidos contrários. Então, F menos força externa, que é a força da gravidade, é a massa do foguete vezes aceleração. Isso é a equação de movimento do foguete enquanto ele estiver próximo à superfície da Terra, né? Onde esse mg aqui é a força externa que atua no foguete. Então, a aceleração do foguete, enquanto ele estiver próximo à superfície da Terra, é dado por isso aqui. O empuxo dividido por m menos g. Né? Então, na letra A, que a gente pedia qual foi a aceleração do foguete logo após seu lançamento. Logo após o lançamento, a força de empuxo a gente já calculou, né, que é dada por 3,33 vezes 10 a 7 newtons. A massa dele é a massa total, né, porque logo no momento do lançamento ele tem a massa total de 2,77 mil toneladas, coloca em quilogramas. E a aceleração da gravidade é a aceleração próxima à superfície da Terra, né? Então, é só fazer a continha e você acha a aceleração do foguete logo após seu lançamento. Depois ele quer saber a aceleração do foguete ao esgotar-se o combustível do estágio S1, né, do primeiro estágio. Bom, quando ele esgotar o combustível do primeiro estágio, quer dizer que a massa dele não vai ser mais a massa inicial. A massa dele vai ser a massa inicial menos a massa do combustível que foi gasto, né, que já foi gasto no primeiro estágio. O empuxo é o mesmo, porque ele continua ejetando massa na mesma taxa e com a mesma velocidade relativa, e se ele ainda estiver próximo à superfície da Terra, você pode considerar a aceleração como sendo da gravidade na superfície da Terra. Aí você calcula qual que é a aceleração dele após esgotar o combustível do primeiro estágio. Beleza. Aí a letra D fala o seguinte: se não fosse a gravidade da Terra, qual seria a velocidade do foguete ao esgotar-se o combustível do primeiro estágio? Então, ele está pedindo para a gente desprezar a força externa aqui e achar qual é a velocidade que o foguete teria após esgotar o primeiro estágio, né? Então, após esgotar o primeiro estágio, a gente sabe qual é a massa que ele tem, que é essa mesma que estava aqui embaixo, né? É a massa inicial menos a massa do combustível do primeiro estágio. E se a gente considerar V0 igual a zero, porque ele saiu do repouso, a gente usa a equação que a gente deduziu, desprezando a força externa, né? Então, você sabe qual que é a velocidade do foguete, dado a massa do foguete naquele instante. Então, é só fazer a continha. Se tem a velocidade inicial que a gente considerou como zero, a velocidade relativa a gente tem, m0 a gente tem, que é a massa inicial, e m é a massa que ele tem após esgotar o primeiro estágio. Aí você acha a velocidade que ele teria. Isso é desprezando a força externa. Então, dá para resolver. Bom, o foguete é só um exemplo típico de sistema de massa variável e ele vai ter dm negativo porque ele perde massa, mas você pode ter sistemas de massa variável onde o sistema está ganhando massa. Aí o dm vai ser positivo. É o caso de um barco furado, que é o que a gente vai ver aqui. Mas as equações são as mesmas, né? O exemplo aqui é um barco a motor de massa igual a 100 kg que está se movendo sobre a superfície de um lago com velocidade constante igual a 36 km por hora. Repentinamente, sofre uma avaria que causa um pequeno buraco na parte da frente de seu casco e a água começa a entrar no barco a uma taxa de 12 litros por minuto. Determine a potência extra solicitada ao motor para que o barco continue com a mesma velocidade. Então, tinha um barco que estava andando ali com a velocidade de 36 km por hora, o motor dele dando uma certa potência para ele fazer isso, e ele tem uma massa que era fixa. Aí fura na parte da frente e começa a entrar água. Então, se ele vai a 36 km por hora, a água entra a menos 36 km por hora naquela parte, né? No sentido contrário, né? Naquela parte do furo ali, entrando ali no barco. Então, a massa do barco vai aumentando à medida que o tempo passa e você tem que dar mais potência no motor
para garantir a mesma velocidade que ele tinha antes. Ok? Bom, se a velocidade inicial estava constante, o que você tem? Que a força exercida inicialmente pelo motor se igualava em modo a qualquer força de atrito existente, né? Para garantir que o somatório de força é igual a zero. Depois que ele, né, furou, vai ter uma força F exercida pela variação de massa, né? Que é aquele empuxo no foguete, mas que ela vai funcionar no sentido contrário. E o motor vai ter que realizar uma força extra, ΔF, igual e contrária a F, para garantir que você tem somatório de força igual a zero ainda. Então, a entrada de massa vai gerar uma força extra sobre o barco que vai ter que ser compensada pelo motor, né? Então, ΔF, que é a força que o motor, força extra que o motor vai ter que gerar, é igual a menos F, que é a força que a massa de água entrando no barco está gerando. Né? E a gente sabe que esse F aí, né, essa força extra vai ser menos velocidade relativa dm/dt. A velocidade da água em relação ao barco, né, é menos v, porque o barco está indo em relação à correnteza lá com velocidade v, e se você faz um furo ali na frente, a água vai entrar com velocidade menos v. Então, o ΔF, no lugar aqui do velocidade relativa, você vai colocar menos v, o ΔF vai ser v dm/dt. Então, v é a velocidade com que a água está entrando no barco e dm/dt é a taxa com que essa água entra no barco. Mas a gente sabe a taxa, que é 12 litros por minuto. E a velocidade vai ser 36 km por hora, que você vai transformar de quilômetro por hora em metros por segundo, vai dar 10 metros por segundo. E 1 litro de água tem 1 quilograma, então 12 litros por minuto são 12 quilogramas e 1 minuto são 60 segundos. Tem que lembrar de fazer essas transformações de unidade. Aí você acha a força que tem que ser exercida pelo motor para garantir que o barco continue com velocidade constante. Se você quer a potência, você tem a força vezes a velocidade. Aí você acha a potência que o motor tem que exercer potência extra que o motor tem que ter para poder garantir que o barco siga com velocidade constante. É isso. Aí a gente acaba esse capítulo. E até o próximo.